Caio, começa com você. Boa noite. Foi em questão de horas que a bomba que o senador Marcos Duval disse que ia lançar se transformou numa história cheia de contradições. E culminou hoje, na entrevista aqui para a CNN, quando ele disse que vai pedir o afastamento do ministro Alexandre de Moraes das investigações dos atos antidemocráticos. O Theo Cury já adiantou que, na PGR, a opinião que se tem por lá é que faltam provas, falta objeto para se comprovar alguma coisa desse plano para que ele realmente desse certo, Caio. Pois é, Márcio, boa noite a todos, boa noite, Yuri. Márcio, zero chance. Todo o sentimento aí tanto dentro do Ministério Público Federal, como o Theo trouxe, dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Congresso Nacional, a avaliação geral aí do universo político, isso de diferentes colorações, né? Até gente da oposição, até bolsonaristas consideram também que essa história toda, além de mal contada, ela acabou sendo um ponto a mais até para o governo, né, para mostrar uma oposição desorganizada, uma oposição ainda sem rumo e ainda apegada a essas questões de golpe, a tramóias, a operações tabajaras e por aí vai. Um tiro no pé, na verdade, que acaba, como o desenrolar dos próprios fatos mostraram, se virando contra eles mesmos e principalmente contra o senador Marcos Duval, que acabou tendo ali uma abertura de investigação contra ele. Yuri, é claro que eu quero ouvir você sobre essas idas e vindas, essas contradições todas, mas o que pode acontecer com essa investigação aberta por Alexandre de Moraes contra Marcos Duval? Que peso que ela tem? Oi, Márcio, boa noite para você, Caio, para quem está com a gente no Prime Time. Tem um peso político bastante importante, mas jurídico também. A grande questão é os vários desdobramentos que ele pode ter, que já foram elencados na decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, quando aponta alguns dos artigos incluídos no Código Penal pela Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito e fala de outros ali, como falso testemunho, ou seja, porque Marcos Duval, o senador, prestou um depoimento à Polícia Federal, ou seja, deu a sua versão perante uma autoridade policial que tem contradições em relação a essas outras versões dadas seja em lives de rede social, seja em entrevistas à imprensa. Por isso, inclusive, o ministro pede a íntegra dessas entrevistas que foram exibidas pelos canais de televisão, a CNN sendo um deles hoje à tarde, essa live que foi feita na madrugada de quarta para quinta-feira. Importante a gente lembrar toda essa cronologia do caso, né, Márcio? Porque começa a se atribuir exclusivamente ao ex-deputado Daniel Silveira toda a trama dessa operação de arapungagem, mas isso só vem a público depois que Daniel Silveira foi alvo de outro pedido de prisão na manhã de quinta-feira por desobediência das medidas cautelares que ele deveria cumprir de outros processos, não desse. Ou seja, só depois, né, até a madrugada de quarta-feira para quinta, quando a Marcos Duval faz essa menção de querer estourar uma bomba e compromete mais diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, a partir da prisão de Daniel Silveira e da repercussão da reportagem da Veja, a versão vai ficando, paulatinamente, o ex-presidente vai sendo tirado do protagonismo do relato feito pelo senador. A grande questão é que, do ponto de vista político, pelo ânimo que já vai começando a despertar no próprio Senado, muito do que o Caio falou, de manter esse discurso da ameaça de ruptura institucional, do golpe, que é um ativo para o atual governo Lula, apontar essa tendência golpista no governo anterior. Isso tem sido uma arma política importante, mas a questão é que isso pode custar o próprio mandato do senador perante o Conselho de Ética. Porque se tem uma coisa que políticos não gostam e conseguem usar quando querem para comprometer o mandato de um colega malquisto, é o uso da mentira. E se tem uma coisa que ficou evidente, são essas várias versões que Marcos Duval colocou em relação ao que teria ocorrido. E aí ele próprio, por hora falando no Palácio da Alvorada, depois falando na Granja do Torto, ou seja, nem o local onde essa conversa ocorreu está, até o local tem essas nebulosidades, Márcio. E fora a maneira como ele se refere à própria família Bolsonaro, quando primeiro chama o presidente Bolsonaro de ter coagido Marcos Duval a fazer uma participação num plano, e agora quando ele chama de parceiraço Eduardo Bolsonaro,
e Flávio Bolsonaro. Ou seja, primeiro ele se decida qual o sentimento que ele tem em relação à família Bolsonaro. Pois é, e qual o nível de conexão que ele tem com não só com a família, mas com o grupo político como um todo. Porque o desdobrar dessa história faz toda a diferença ter ou não ter um grupo político que o proteja de um eventual processo por parte dos pares. Muito obrigado, Yuri. Obrigado, Caio. Daqui a pouco a gente volta a conversar.